Bom dia pessoal. Vocês devem estar achando estranho eu fazendo esse tipo de vídeo aqui, mas eu pensei, como eu tô sempre na estrada, eu espero que o áudio fique bom. Como eu tô sempre na estrada, para quem não sabe, eu tô aqui na Itália, eu sou fotógrafo aqui na Itália, faço alguns trabalhos de retratos, casamentos, trabalhos normalmente mais para profissionais, né? Bom, como eu tô sempre na estrada, eu tenho esse tempo de deslocamento para bater papo, para conversar, para explicar algumas coisas, para devagar, né, sobre algum assunto. Eu acho que eu vou começar a conversar com vocês aqui enquanto eu me desloco de um lugar para o outro, né? Por exemplo, vou fazer um trabalho agora para uma profissional. Nem sempre eu posso falar exatamente o que eu estou indo fazer, né? Mas estou indo fazer um trabalho agora no qual eu tenho uma hora e 20 de estrada mais ou menos aí pela frente. E aí eu achei que dava para aproveitar esse tempo para contar. Muita gente me pergunta como é fotografar na Itália, como que faz, né, para ir fotografar na Itália, tem que abrir empresa, como é que funciona? Só que eu posso dizer para vocês como funciona, mas eu acho que pode ser mais interessante eu explicar para vocês como que eu vim parar aqui, como é que eu organizei toda a minha vinda para cá. E na verdade isso começa lá atrás, quando eu comecei a fotografar. Então, senta que lá vem a história. Não sei se essa história vai ficar longa, mas pelo que eu conheço, vai, tá? Bom, vamos lá. Para quem não sabe, eu comecei a fotografar, eu tive dois inícios na fotografia. Eu comecei a fotografar de verdade, né, pensando em trabalho, em ganhar dinheiro com isso, lá em 2015. Esse foi o período que eu comecei a determinar que eu ia comprar uma câmera, que eu ia aprender a fotografar. E de lá para cá, agora a gente está em 2025, bateu um pouco mais de 10 anos aí, né, desde o momento que eu fiz essa decisão até agora. Antes de 2015, eu já tive experiências com fotografia, já tratava, né, fotografias para outros fotógrafos, fazia tratamento. Trabalhei muito tempo online, embora eu tenha feito já muito trabalho braçal, né? Já bati muita laje, já reboquei parede, já fiz muitas coisas que a gente faz, né? Trabalhos braçais mesmo. Quando eu morei em outros lugares, morei muito tempo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Já trabalhei, para quem não sabe, também em recepção de hotel, já trabalhei em lojas como vendedor, já fotografei em lojas também. Isso é uma história que dá para eu explicar para vocês em algum momento. Me lembrem aí nos comentários de falar de cada história que eu vou citando aqui, porque aqui eu vou bater um papo com vocês que pode ser que fique um pouquinho longo. Eu vou precisar que vocês pontuem nos comentários as coisas que vocês querem que eu comente mais, tá? Mas vamos iniciar então da parte que eu decidi em 2015 que eu ia começar a fotografar, né? Primeira coisa que eu fiz, e para quem não sabe, eu não tinha dinheiro para nada, então a minha única preocupação lá naquela época era que eu tinha que pagar o aluguel, um aluguel de R$ 800 para quem ganhava 1.100 é puxado, né? Não sobrava dinheiro, então eu estava sempre buscando fazer extras, bico. Nessa época eu trabalhava nas lojas, fazia recepção de hotel, saía de um emprego, ia para o outro, depois voltava para casa, dava tempo só de colocar a roupa na máquina, de lavar, e a roupa lavava, e no outro dia, quando eu saía do emprego, aí quando eu conseguia estender a roupa. Quem já trabalhou dessa maneira sabe muito bem o que eu estou falando. E aí, bom, certo dia, simplesmente eu determinei que eu precisava, a primeira coisa que eu precisava, né, para começar a fotografar. Eu nem sabia quanto ganhava um fotógrafo, quanto poderia ganhar um fotógrafo, não tinha a mínima ideia. A primeira coisa que eu fiz foi vender um monte de porcaria que eu tinha. Sabe quando a gente é adolescente, que a gente vai guardando as coisas? Videogame, carta de Magic, enfim, um monte de bobagem a gente vai guardando. E no final, aquilo tudo é tudo apego emocional. Eu falei, eu não preciso dessas merdas todas aqui. Vendi um monte de coisa, vendi videogame antigo, fita antiga de Super Nintendo. Sabe aquele monte de tralha? Então,
eu fiz uma conta lá no OLX, vendi tudo, deu em média de R$1.500, R$1.400, alguma coisa assim. Aí eu falei, bom, vou achar uma câmera fotográfica dentro desse preço aí. Aí eu comprei a minha primeira Canon T5. Comprei da Canon porque eu descobri que a Canon tinha... Me falavam, né? Compra a Canon porque a Canon tem lentes que são mais em conta. A Nikon, quando você compra a Nikon, as lentes são mais caras. Eu falei, vou na Canon, né? Comprei a Canon. Não me arrependi. Uso até hoje Canon. Hoje eu uso uma Canon R5. Coisa mais maravilhosa que eu já comprei. E vendi tudo. Então, naquela época, me desfiz dessas porcarias todas. Comprei minha Canon. E aí a parte mais interessante. Porque eu não sabia fotografar. Embora eu já tivesse fotografado em uma ocasião específica, lá em 2010, profissionalmente, uma pessoa falou assim, Léo, eu preciso de um fotógrafo para me ajudar e tal. Eu sei que você não sabe, mas usa a câmera no P de programado, né? Fotografei ali num evento, foi uma coisa bem tranquila, as fotos ficaram ok. Depois eu nunca mais peguei numa câmera. Enfim, aí eu comprei a minha, eu falei, agora eu preciso aprender esse negócio aqui. Eu fiquei literalmente respirando fotografia por 3 meses, 90 dias, assim todo o tempo que eu tinha livre era com a câmera do meu lado, todo o tempo. Um dia de folga era o dia inteiro fotografando. Nessa época eu morava em Gramado, entre Gramado e Canela, né, nas 2 cidades ali do Rio Grande do Sul. E todo dia que eu podia, eu assistia YouTube, aprendendo, lia sobre fotografia. Enfim, aprendia a parte técnica, aprendia tudo que dava. E também colocava em prática as coisas que eu ia aprendendo. No final das contas, para quem é iniciante, vocês vão se identificar, a gente às vezes não consegue, mas por que minha foto está ficando escura, por que está ficando estourada? Então eu não conseguia, né, assim como um bom iniciante, entender exatamente o funcionamento do fotômetro, né, da luz, por que estoura, por que não estoura. E aí no momento que eu aprendi a ler a luz, entender o fotômetro, usar os modos ali, o AV, o TV, enfim, quando eu aprendi eu falei, caramba, agora eu já consigo fotografar. A imagem que eu tenho na minha cabeça, eu já consigo passar para a câmera sem ficar pensando demais. Nesse momento, foi o momento que eu falei, agora acho que dá para eu fazer algumas fotos aí, chamar as pessoas para fotografar, porque é engraçado, porque antes eu fazia o quê? Eu saía na rua com a câmera e saía perguntando para as pessoas que estavam andando pela cidade. Eu falava assim para elas, oi, tudo bem? Eu posso fazer uma foto sua? Tô treinando aqui. E as pessoas achavam estranho, falavam, não vem fazer foto minha, não. Mas eu queria fotografar, eu queria desenvolver, isso é uma coisa que eu sabia desde o começo, que eu precisava desenvolver repertório para conversar com as pessoas, para fazer elas reagirem da forma que eu queria que elas ficassem nas fotos. Né? Então, depois que a gente aprende bem a fotografar profissionalmente, ou seja, quando a gente começa a aprender a dirigir as pessoas, a gente começa a entender que a gente precisa falar ou dar algum tipo de sinal para que as pessoas se movimentem ou tenham reações que combinem com o que você quer naquele momento da fotografia final. Né? E aí eu tentava isso enquanto eu estava aprendendo a fotografar. Enfim. E aí as pessoas falavam, não, sai fora, não vem fazer foto minha, não sei o quê. E eu não entendia, porque eu ia na maior das boas intenções, né? Eu falei, então não funciona assim, eu tenho que realmente fazer as pessoas chegarem até mim querendo que eu faça a foto delas, porque senão eu só vou levar não na cara. Consegui chamar algumas pessoas depois, né, pra fazer fotos. Eu falei, preciso fazer uns ensaios aí, algumas fotos para as pessoas verem que eu faço um trabalho legal. E na minha cabeça, eu fazia um trabalho muito bonito, né? Mas eu também não tinha tantos referenciais do que era um trabalho bonito. Isso é um ponto importante que os fotógrafos se perdem aí. Muitos acham que tem um trabalho incrível, quando na verdade tem um trabalho bem mequetrefe, bem medíocre. E por isso que eu sempre falo, hoje eu sou mentor de fotógrafos também, eu sempre falo para as pessoas, a primeira coisa que você precisa fazer para melhorar o seu trabalho é melhorar as suas referências. Bom, depois a gente entra nesse tópico aí. Voltando lá, onde eu comecei a chamar as pessoas
pelas redes sociais, pessoas que eu conhecia, pessoas que um dia trabalharam comigo, né? E isso, nesse tempo, eu ainda estava trabalhando como recepcionista de hotel, em outro emprego, fazendo extras, etc. Eu chamava as pessoas no meu dia de folga, fotografava, depois eu passava dias trabalhando naquelas fotos. Eu não tinha um computador tão bom assim, então era lento o Lightroom. E aí eu passava dias trabalhando naquelas fotos, aí eu publicava essas fotos na minha página. Eu tinha vergonha de me chamar ainda de fotógrafo, né? Mas eu publicava ali minhas fotos na minha página, no Instagram que eu tinha, no Facebook, sem pretensão nenhuma. Eu só publicava, né? Não colocava nem que era o ensaio do fulano, o ensaio da fulano, não colocava isso, eu só publicava as fotos. Até o dia que me chegou uma pessoa, que ela inclusive foi minha cliente até o ano passado, ou seja, ela foi minha cliente por 9 anos, e não importa o valor que eu cobrava, ela queria fazer comigo. A Rose, ela tem uma família linda, maravilhosa. Acho que ela tem 7 filhos hoje. É uma família realmente incrível. E ela chegou pra mim. Na verdade, foi a sobrinha dela. Depois, todos os outros anos, foi ela que chegou pra mim. A sobrinha dela falou pra mim, eu quero fazer fotos, quanto custa? E eu lembro que eu falei assim, é R$80 pra fazer ensaio. E eu nem tinha tabela de preços, eu nem tinha nada. Eu tava literalmente começando. Foi o meu primeiro trabalho. E aí eu combinei, vamos fazer então nesse lugar, combinei todo o ensaio, falei que eu ia entregar todas as fotos do ensaio, não tinha noção do que entregar. Né? A única coisa que eu sabia é que eu tinha que fazer um trabalho bonito, contar a história do ensaio, era um ensaio de casal, depois também um ensaio com as crianças, e eu tinha que entregar aquele material de forma bonita, entregar online, né? Depois eu até entreguei o CD, na época a gente também entregava CD, o DVD com as fotos. E eu tava feliz demais, porque foi a primeira pessoa que chegou pra mim, quis comprar meu trabalho. Quando eu falei o preço, a pessoa não questionou, né? E eu poderia falar vários pontos dessa sessão aqui para poder ensinar vocês, mas eu vou me atentar só à história. Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de colocar aí nos comentários, tá, pessoal? E, enfim, no final das contas eu fiz a sessão, e aí, de pouquinho em pouquinho, muito de pouquinho em pouquinho, acho que passou 1 ano e meio, mais ou menos, eu senti que eu estava recebendo muitos pedidos de orçamento, não muitos a ponto de eu me sentir seguro 100% de pedir as contas do meu emprego, mas eu estava recebendo pedidos de orçamento suficiente para notar que eu não conseguia agendar as pessoas só no meu dia de folga. Tinha gente que não conseguia fazer, né? Então, às vezes, vamos supor que eu folgava numa terça-feira. Aí as pessoas falavam para mim, Léo, eu só tenho o sábado. E no sábado eu trabalhava. Então, eu comecei a notar que se eu pedisse as contas do meu trabalho, por mais que eu não recebesse nada assim de rescisão, né, a não ser o salário dos últimos dias que eu trabalhei, eu ia me dar essa chance de investir todo o meu tempo em fazer os fechamentos dos ensaios, né? Então eu ia publicar mais, eu ia mostrar mais os trabalhos, etc. E na minha cabeça, vai aparecer mais gente. E foi basicamente o que aconteceu. Com muito medo eu pedi as contas do meu trabalho, com muito medo, ainda conseguia depois ainda fazer alguns bicos, não nesse trabalho que eu tinha de recepção, mas eu conseguia fazer bicos em outros trabalhos, conseguia fotografar para outros fotógrafos também, isso aconteceu diversas vezes. Eu também trabalhei algumas vezes com uma fotógrafa que me ensinou muita coisa, a Beth Sulzbach, em Gramado. Ela me ensinou literalmente muita coisa, ela me ensinou a melhor forma, inclusive que eu uso até hoje aqui na Itália para vender álbum. A forma de oferecer, a forma de vender as fotos que vão no álbum, de vender as lâminas inseridas no álbum. É a melhor forma, tanto para mim como para o cliente, independente do tamanho do álbum e etc. Enfim, eu aprendi muito com ela, porque ela era uma fotógrafa de 30 anos de experiência. Então, eu editar fotos, né, num bico ali, né, alguns dias da semana, editar fotos para ela, foi uma escola intensiva, né? Enfim, o meu maior medo era pedir as contas e ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, porque tudo girava em torno da gente pagar aluguel. Quem paga aluguel sabe que quando a gente tem o aluguel é maior que
quase maior que o valor que você ganha, é complicado. A gente fica com medo de não ter onde morar, né? Mas com essa minha vontade que eu tinha de fazer as coisas acontecerem, eu percebi que não tinha erro, né? A primeira vez que eu paguei o meu aluguel com dinheiro de foto, eu falei, pronto, agora é só eu replicar isso para todos os próximos meses e etc. Então foi assim que eu comecei na fotografia. E aí, depois que eu comecei na fotografia, eu ainda tinha um problema, porque eu comecei assim a pensar, poxa, mas esses ensaios de 80, 100 reais, 120 reais para ficar 1, 2 horas fotografando, entregar tudo, é muito trabalhoso. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava saber qual que era a média que as pessoas cobravam, porque eu pensava assim, poxa, eu estou me desdobrando aqui, estou gastando todo o meu tempo para fotografar e não estou vencendo. Querendo ou não, a maior parte do dinheiro que eu ainda recebia era de trabalhos extras que não tinham a ver necessariamente com fotografia. Embora eu ganhasse ali dinheiro de fotografia, não era o suficiente para eu viver de fotografia. Eu falei, caramba, eu preciso entender como é que as pessoas cobram. Aí eu perguntava orçamento para um fotógrafo, perguntava para outro, e eles começavam a falar assim, para eu fazer um casamento é 2 mil reais, para fazer um casamento é 3 mil reais, para fazer um ensaio de família é 800 reais. E eu pensava, por que eu tô cobrando então 80, 120 reais? E às vezes ainda aparecia gente querendo desconto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Ou minhas fotos são muito ruins, ou eu sou muito ruim de venda, ou eu não estou acreditando que dá certo para mudar os preços, enfim. Aí eu comecei a fazer pesquisa, esse benchmarking, né, que a gente chama. Eu comecei a entender como cobrar, como conversar com os clientes. Eu comecei a entender que os clientes não compram as fotos. Quem compra a foto, quem compra a fotografia, a impressão, etc., são os clientes de classe C e D, porque os outros clientes B, A, AAA, eles não compram a fotografia, eles compram a gente, eles compram estar junto com a gente, eles compram a confiança, a identificação. E até aquele momento, 2017, eu não sacava isso. Isso era uma coisa que, inclusive, muitos fotógrafos têm, que é aquela coisa de olhar o trabalho do outro e falar assim, caramba, mas o trabalho dele é pior que o meu e ele vende mais que eu. Como isso é possível? Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não compram as fotos, elas compram e elas pagam mais, como eu já falei para vocês, por nós, né? E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me especializar nisso. Então eu fui atrás, eu estudei, comprei, além de cursos, comprei mentorias, né, com outros fotógrafos, fiz formações em branding. Eu precisava entender como parar de cobrar 80 reais e passar a cobrar. Eu aprendi que dava para ganhar 1.000 reais num ensaio. Eu falava, não, eu tenho que aprender a fazer essa façanha aí, porque se eu fizer isso, meu Deus, eu vou ficar rico, né? Se eu vender um ensaio por 1.000, então eu posso vender 20 ensaios por 1.000, né? E ganhar 20 mil reais. E para quem ganhava 1.100 reais durante o mês todo, fazer um trabalho de 2 horas e ganhar 1.000, gente, isso é muito dinheiro, né? E eu falei, não, eu tenho que fazer isso acontecer. E aí eu comecei a estudar. Estudei muito. Um pouco mais de um ano depois, mais ou menos, eu consegui fazer a minha primeira venda. Aqui eu não posso contar, mas eu fiz a minha primeira venda de um ensaio de 2 horas de duração por 5.000 reais. Quando isso aconteceu, nem eu acreditei. Na época nem tinha Pix. O cliente falou assim, Léo, me passa a sua conta, eu vou fazer a transferência. Essa transferência, ele falou exatamente isso, essa transferência vai chegar para você amanhã e você me confirma, tá? Porque eu quero muito fazer essa sessão. Era um cliente que estava indo viajar para Gramado, queria uma sessão específica e, inclusive, era Natal. Ele falou assim, eu quero no dia 24. Aí eu passei os preços, expliquei, tabela de preço assim, ajustada para o cliente entender o que valia, né? E aí eu falei para ele, isso que você está querendo, essas 2 horas de foto para fazer a sessão comigo nesse dia, é 5.000 reais. Ele fez a transferência de 2.500, mandou um e-mail falando assim, Léo, os outros 2.500 eu posso te mandar em dinheiro no dia? Eu falei, pode.
E aí assinamos o contrato online e basicamente essa foi a minha primeira venda onde eu falei, bom, pronto. Cheguei no estado onde eu comecei a entender o business, né? E foi nesse momento que eu falei, agora eu vou ficar um ano tentando fazer isso funcionar. Fiz funcionar, né? E em 2019 eu comecei a explicar para os fotógrafos como é que funcionava. Mas só em 2021 que eu comecei a dar mentoria, mas antes eu ensinava para os fotógrafos sem custo nenhum. Então, basicamente, de 2015 a 2019 foi o tempo que claro que tem fotógrafos da minha mentoria que fizeram essas vendas com valor mais alto aí em questão de menos de 30 dias. Mas eu levei do momento que eu comecei a fotografar até meados de 2018, ali mais ou menos, entre 2018 e 2019, foi o tempo que eu levei para fazer uma venda que eu considerei como uma conquista de uma venda de alto valor para quem fazia sessões de 300 a 400 reais no máximo. Vender 5 mil reais foi um marco, né? E depois desse dia, eu só me especializei mais nisso, né? Me especializei em 2019, eu me especializei em começar a fazer retratos para profissionais. Embora eu fizesse essa mescla de casamentos e etc., eu me especializei em retratos. Em 2020, eu comecei a fazer trabalhos praticamente só em estúdio, onde eu levava o estúdio portátil para casa das pessoas, ou as pessoas vinham até o meu estúdio. Nesse momento eu estava abrindo um estúdio onde eu morava. Então, foi nesse momento que o meu business começou a girar. Antes disso foi tudo uma tentativa, foi uma bela de uma faculdade de 4 anos, até eu entender como tudo funcionava. E aí, quando chegou 2019, era meio de 2019, eu vim para a Itália. Agora é o momento que vocês vão entender a minha relação com a Itália, tá? Ou será que eu deixo essa... Agora o vídeo já ficou longo pra caramba, né? Ou será que eu deixo esse assunto pro próximo vídeo? O que vocês acham? Eu faço parte 2. Bom, eu acho que eu vou fazer parte 2 porque daqui a pouco eu tô chegando. Então vai ficar um pouco... Eu acho que eu vou ter que cortar o assunto no meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse evento de hoje. E aí na próxima vez que eu pegar o carro, vai ser nos próximos dias, que eu vou ir de um lugar para o outro. Provavelmente eu vou estar indo para Milão, agora no próximo dia, daqui a uns 3 dias eu acho, eu estou indo para Milão. Eu explico então a minha relação com a Itália, que começou desde quando eu era criança, na verdade, mas teve as primeiras vindas em 2019. Que foi a época que eu comecei, final de 2018, início de 2019, foi quando eu comecei a ter uma autonomia muito maior na fotografia. Foi quando eu comecei a falar, caramba, vou conseguir comprar uma passagem para a Itália. Aí vocês vão entender como é que foi a minha vinda, como é que foi o período dessa vinda do Brasil para a Itália, no meio de pandemia, e aquele caos todo que vocês conhecem de 2020, né? 2020 e 2021. Mas teve início em 2019, certo? Vamos encerrar por aqui então. Se vocês gostaram, obviamente aí já coloca o joinha, né? Como eu sempre disse, aperta o gostinho aí e comentem, tá? Eu gosto de ajudar os fotógrafos, então se vocês têm dúvidas pontuais, tanto sobre o que eu comentei aqui, como também sobre fotografia, sobre Itália também, coloquem nos comentários. Quando eu respondo uma pessoa e ajudo uma pessoa, eu sei que eu estou ajudando várias. Então vai ser um prazer, tá bom? E quem sabe não vira assunto para os próximos vídeos. Feito? Meus queridos, até mais.